A cidade luso-romana de Amaia pujante no Império Romano, incógnita nos séculos seguintes, Amaia sempre lutou por permanecer no mapa. De muitas maneiras, ela reflete a evolução da arqueologia portuguesa. A porta sul de Amaia constitui uma das principais estruturas já escavadas e consolidadas. Por aqui, entravam pessoas e mercadorias na cidade romana. Acumulam-se evidências que certificam a intensa atividade comercial desta cidade da Lusitânia com outras urbes do Império Romano. 1994, Universidade de Coimbra. De cronologia, poderíamos escolher outros marcos, mas atentemos neste. Nas aulas de arqueologia sobre o Império Romano, o historiador Vasco Mantas tem por hábito colocar um desafio aos alunos. Propõe o levantamento exaustivo de bibliografia e sugestões de linhas de investigação para vários sítios arqueológicos portugueses. Fornece apenas o nome do local e um título. Sentados entre colegas, os então estudantes de licenciatura Joaquim Carvalho e Sofia Borges escolhem uma das propostas sem adivinhar que ela mudará as suas carreiras e vidas. Um monumento nacional esquecido, a cidade luso-romana de Amaia. É o desafio. Um espólio invejável. As peças de vidro recuperadas perto de São Salvador da Aramenha são de cortar a respiração. Uma pedra de anel com a representação da menorá demonstra que afinal o judaísmo é muito mais antigo na área e que não necessitaria de se ocultar, como sucedeu em época moderna. Na vizinha Castelo de Vide, uma moeda representa a vitória, conduzindo uma biga, segurando as rédeas e uma coroa. E uma das mais intrigantes descobertas na zona das Termas, uma pedra de anel com um elefante saindo de uma cornucópia. Não sabia quase nada sobre a cidade, confessa Joaquim Carvalho, nascido bem longe, em Caldas das Taipas, perto de Guimarães. Conhecia os trabalhos sobre epigrafia de José da Encarnação e pouco mais. Sofia, natural de Castelo de Vide, ficou entusiasmada. Crescer a passo e meio do sítio arqueológico, onde hoje dirige o museu. O destino estava portanto inscrito nas estrelas, ou nas áreas que celebrizam este sítio romano. Hoje, 21 anos depois, continuam em Amaia. E aqui participam numa das mais complexas e cativantes histórias da arqueologia portuguesa recente. De muitas maneiras, a sorte de Amaia, cidade imperial romana fundada no século e depois de Cristo e habitada provavelmente até meados do século V, como testemunho achado de uma moeda e uma epígrafe correspondentes a esse período, reflete um mosaico de acidentes e acasos, apostas claras e silêncios peculiares. Pujante e planificada, a cidade pode ter tido 2.000 habitantes no seu período áureo, propõe Carlos Fabião, arqueólogo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Abandonada depois, foi progressivamente saqueada ao longo dos séculos. Há vestígios de materiais provenientes daqui em todos estes povoados circundantes e as fontes escritas do século XVI testemunham que estes monumentos foram um depósito particular onde a população vinha buscar rochas e materiais nobres, diz numa tarde de calor escaldante, no intervalo das escavações matinais e quando o campo arqueológico é subitamente inundado pelo aroma inesperado, mas bem-vindo, de uma feijoada. Coordenado pela Universidade de Évora, o projeto Rádio Past permitiu reconstituir digitalmente o perímetro da cidade, os arruamentos principais e sugerir volumetrias de alguns dos principais edifícios. E foi possível fazê-lo com apenas 1% de Amaia escavado. Projeto Rádio Past. Ilustração de Michael Klein. R$7,11 Media em GmbH. Coordenação, Cristina Corsi, Universidade de Évora. No século XVI, a instalação no local da Casa do Deão, associada ao bispo de Porto Alegre, e a intenção de aqui construir um convento, travado pela excessiva umidade do local, intensificaram a destruição do sítio romano. Muitas igrejas desse tempo incorporaram materiais retirados daqui, da Pedreira dos Bispos. As notícias dispersas até o início do século XX comprovam a popularidade do local entre colecionadores de antiguidades e proto-arqueólogos. A localização da cidade romana chegou a ser proposta erroneamente pelo cronista André de Rezende para Porto Alegre até a descoberta de um pedestal, hoje no Museu Nacional de Arqueologia MNA, certificar a localização de Amaia em São Salvador da Aramenha. A zona das Termas foi uma das primeiras estruturas identificadas no perímetro de Amaia, mas a sua localização, nas imediações de uma estrada já rasgada, motivou a destruição de muita informação. Projeto Rádio Past. Ilustração de Michael Klein. R$7,11 Media em GmbH. Coordenação, Cristina Corsi, Universidade de Évora. Extraímos mais uma data improvável da cronologia, 1913, Lisboa. Antônio Maçãs, proprietário rural e pequeno industrial da Serra de São Mamede,
Visite o MNA em Lisboa e encanta-se com a coleção. Tem experiência direta com artefatos desta natureza e até já viu melhores em São Salvador da Aramenha. Corresponde-se com a Leite de Vasconcelos, primeiro diretor do MNA, e em breve estabelece-se entre os dois homens uma linha improvável de comunicação de achados e informação sobre o que vai emergindo nas cercanias de Marvão. Por comboio, chegam a Lisboa peças notáveis. Vidros intactos, cerâmicas, joias. Falta-lhes o contexto arqueológico, bem entendido, mas são documentos palpáveis e irrepetíveis do que as necrópoles romanas continham à data da sua reabertura. Parte desse espólio, recolhido incansavelmente por Antônio Maçãs e mantido pela filha Delmira, faz parte da recém-inaugurada exposição Aura Eternitatem no Museu da Fundação Cidade de Amaia. Classificado como Monumento Nacional em 1949, o sítio permaneceu quase meio século imóvel. Ficou a dormitar, à maneira alentejana, brincam dos estudantes de arqueologia, deitado no solo, em delicado trabalho de limpeza. Não foi escavado, nem quase motivou trabalhos de investigação até 1994. As 3 primeiras campanhas rápidas, todas de 1994, foram promissoras. Rapidamente se percebeu que a cidade era muito mais ampla do que as expectativas. Começamos por pensar que eram 10 hectares, lembra Joaquim Carvalho, que participou nos trabalhos inaugurais. Hoje, a geofísica sugere que a área urbana se espalhava por 25 hectares e a envolvente deverá ter cerca de 100. Aos poucos, porém, o fulgor inicial de escavação diminuiu. Houve entusiasmos e recuos. Em 1997, constituiu-se a Fundação Cidade de Amaia, com um conselho de curadores de que fazem parte Carlos Melancia, o município de Marvão e a Universidade de Évora, entre outras individualidades, esforçando-se desde sempre por assegurar as receitas mínimas de funcionamento. Mas tão depressa a Amaia foi uma prioridade científica, como teve de atravessar obstáculos tecidos pela inexplicável filigrana da política cultural portuguesa. Talvez nem tudo seja inexplicável. Desde 1994, o país contou com 13 secretários de Estado da Cultura, a uma média de menos de ano e meio de mandato por cada um. No interessante artigo recente sobre a elite governante da cultura, os politólogos Patrício Oliveira e Carlos Vargas concluíram que, nestas circunstâncias de rápida sucessão, a ação política faz uma leitura morfológica das situações e atua de forma sectorial, circunscrita, sem visão de conjunto, logo sem capacidade agregadora. E, no entanto, em Amaia, apesar dos escolhos, muito está a mudar. Longe da vista, talvez, mas com alicerces profundos. Passado e presente. As reconstituições digitais têm a dupla vantagem de não serem invasivas e representarem, ao mesmo tempo, uma ferramenta pedagógica para projetar volumetrias e ajudar a interpretar o espaço arqueológico. Naturalmente, a geofísica e os levantamentos dela decorrentes não substituem o trabalho de campo nem a sensação de realismo conferida pelo lajeado com marcas de rodados ou a imponência da Porta Sul, enquadrada ao longe pela serra. Projeto Rádio Paste. Ilustração de Michael Klein. 7 Reasons Media em GmbH. Coordenação, Cristina Corsi. Universidade de Évora. O futuro da preservação passa por restrições à escavação, disse Cristina Corsi ao serviço noticioso da National Geographic International. A frase da arqueóloga da Universidade de Cassino e antiga investigadora da Universidade de Évora fez correr tinta nos fóruns arqueológicos. Mas será mesmo absurda? Depois de redescoberta e escavada, Pompeia é visitada há mais de 2 séculos e meio por turistas. O impacto da erosão, da massificação e até de alterações climáticas na cidade tem sido palpável. Poderá a exposição à atmosfera de ruínas escavadas constituir um risco de conservação? Até há poucos anos, a questão era meramente teórica, mas hoje existem ferramentas não intrusivas de investigação que permitem perspectivas científicas válidas e intensivas sobre estruturas soterradas. O que se deve fazer num caso como o de Amaia? Um exemplo, como Miróbriga e Conímbriga, em Portugal, de uma cidade romana não sobreposta por povoados modernos. Cristina Corsi conhece bem Amaia. Ela foi a coordenadora, com Frank Vermeulen, do projeto Rádio Paste, uma escavação digital em Amaia divulgada em 2013, depois de 5 anos de trabalho no terreno. A equipe agregada no projeto, sob a égide da Universidade de Évora, começou por criar um mapa topográfico da região. Seguiu-se um intenso levantamento geofísico integrando diversas técnicas com a resistividade elétrica e prospecção geomagnética e com um georradar, GPR, que permitiu identificar a planta da cidade e arredores,
com pormenores notáveis sobre as principais ruas e monumentos. Disparando impulsos eletromagnéticos para o solo, a equipa mediu os sinais refletidos pelas estruturas e comparou-os com os de cidades já conhecidas, algumas escavadas, outras não. A partir dessa informação, o austríaco Michael Klein, da empresa A7 Reasons, com vasta experiência na cidade soterrada de Carnuntum entre outras, construiu um impressionante modelo 3D da cidade e das suas infraestruturas. O Michael tem a capacidade de juntar engenheiros, arquitetos e arqueólogos e interpretar soberbamente dados geofísicos e estruturas arqueológicas, diz Joaquim Carvalho. O resultado foi uma reconstituição preciosa da cidade, embora menos de 1% da área urbana esteja efetivamente escavada. No verão passado, Carlos Fabião iniciou trabalhos arqueológicos na zona mais promissora para a localização do fórum e comprovou em loco que ali se ergueu uma estrutura com 88 metros por 66, que ocupará as próximas campanhas. A detecção do fórum foi importante porque talvez permita estabelecer uma data mais precisa para a fundação da cidade, visto ser este um elemento fundamental para a constituição da comunidade e presumivelmente uma das primeiras edificações, diz. A geofísica sugeriu igualmente a existência de 2 aquedutos e uma pedreira nos arredores da área urbana, mas ainda não há pistas sobre estruturas que deveriam igualmente existir numa urbe desta dimensão, o teatro e o anfiteatro. A geofísica é uma ferramenta interessante, que permite delimitar a cidade e identificar as suas características, mas não substitui o trabalho de avaliação da dinâmica de ocupação de Amaia, diz o arqueólogo. Precisamos de informação sobre como foi construída e como foi planificada. Terá a desafectação do fórum correspondido ao fim da cidade? Em Conímbriga, isso não sucedeu. Quer ver o ouro de Amaia? A pergunta colhe de surpresa, sobretudo porque provém de Carlos Fabião, um dos arqueólogos mais ativos no combate à tesourificação, a Associação da Arqueologia a Tesouros, Joias e Materiais Preciosos. O espanto, porém, esbate-se rapidamente. Somos conduzidos ao depósito do moderno laboratório onde operam a tempo inteiro Dulce Osório e Karina Maurício, 2 bolseiras especializadas em conservação e restauro de materiais arqueológicos, cerâmica, moedas, vidros, etc. O ouro de Amaia são as bases de colunas de mármore fino. Contra as expectativas, resistiram à erosão e à pilhagem e aqui permanecem há quase 2000 anos. Para além do trabalho arqueológico e das vicissitudes da geofísica, a Fundação Cidade de Amaia tem concentrado esforços para aumentar a massa crítica sobre todo tipo de materiais que aqui afloram. Passe a presunção, mas queremos fazer uma espécie de biblioteca de rochas ornamentais aqui encontradas, na esperança de mapear a sua proveniência e perceber melhor a articulação da cidade com o Império Romano. O mármore é um desses casos. Por tradição, a sua proveniência tem sido associada às pedreiras de Extremós, ainda hoje ativas, mas não tem necessariamente de ser assim. Uma dissertação de mestrado defendida em Espanha no mês passado propôs que alguns mármores de Amaia poderiam afinal provir de Almadén de la Plata, na Sierra Morena. E esse conhecimento muda a compreensão do espaço. Menos nobres do que o ouro das moedas ou joias, os estudos sobre bronzes romanos, sobre zonas de lixeira do fórum ou até sobre zooarqueologia são igualmente fundamentais para integrar a cidade na sua época. A Fundação concentrou esforços na formação de competências entre a equipa que aqui trabalha. A Amaia já alimentou a tese de doutoramento de Vitor Dias sobre cerâmicas comuns da cidade e provenientes das necrópolis, a tese de mestrado de Maria Inês Cardoso sobre argamassas e a dissertação de doutoramento de Devita Elman sobre a importação de rochas para a cidade. Outros trabalhos sobre joalharia, de Graça Cravinho, vidro, Mário da Cruz, cerâmicas finas, José C. Quaresma, numismática, José Ruivo, estruturas arquitetônicas e técnicas de construção também já brotaram. Detemo-nos num último espaço, a impressionante Porta Sul, escavada na década de 1990 e cenário improvável de um recente festival musical nocturno. Estas e outras ruínas de Amaia mereceram da Fundação Calouste Gulbenkian o prestigiado Prêmio Villalva em 2009, tendo na altura o júri destacado a grande relevância histórica, patrimonial e técnico-científica do projeto de recuperação e valorização. De alguma maneira, tantos séculos depois, a cidade voltou a ser colocada no mapa. Pedra a pedra, a equipa de restauro utiliza argamassas produzidas à imagem das originais após análises do Laboratório Hercules, da Universidade de Évora, outro dos parceiros deste ressurgimento de Amaia. Foi uma piscadela de olho à história e à serra que, ao fundo, vigia a antiga cidade romana, e a constatação de que Amaia será,
Afinal, o que quisermos fazer dela,